Olá, que bom tê-los aqui novamente conosco, no mais um programa Sem Filtro. E a gente já estava com saudade aí de contatar com vocês aí do outro lado da tela. E vocês também, imagino, na expectativa de saber quem viria conversar conosco nesse dia. E hoje nós temos uma convidada muito querida para nós, uma amiga nossa, a Rita Elaine Borges. A Rita, como é popularmente conhecida aqui no Butiá, a Rita do Fernando. A gente vai pegando, os nossos nomes vão mudando, né, ao longo do tempo. Verdade. Mas vamos conversar um pouquinho com essa personalidade, essa figura, essa mulher, né? Como já conversamos com tantas mulheres aqui, com tantos homens também, que o nosso programa ele não é feminista, mas é um programa que procura ressaltar as pessoas e aquilo que elas podem contribuir conosco, né, nesse espaço de diálogo, de discussão, né, e sem filtro, né? Quer dizer que aqui nós somos bem nós mesmos, não temos receio de dar nossa opinião, porque somos assim no nosso cotidiano. Então, Rita, é um prazer te ter aqui. E oportunizar os nossos ouvintes e os nossos telespectadores conhecer um pouquinho mais da Rita, que eu particularmente conheço, mas conheço um pouco. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de ti. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada às pessoas que nos assistem, né? Eu que quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui neste programa maravilhoso, que eu tenho acompanhado só pelas redes sociais, e que pela primeira vez estamos aqui. Então, quero agradecer a ti, agradecer ao Sérgio pelo convite. Nós que agradecemos. E eu aproveito, já que tu colocaste isso, que seguidamente a gente encontra, né, na cidade alguém que vem nos procurar e dizer: a gente gostou do programa, que legal, e até nos dão sugestões, né? A gente Muito gostaria também que vocês pudessem enviar sugestões para que nós pudéssemos, sobre temas ou sobre alguém, né, que vocês gostariam de conhecer melhor. E também já anunciando que o Sem Filtro está se espraiando, digamos assim, está tomando um tamanho bastante diverso. Vamos começar a receber também pessoas dos municípios vizinhos, e isso muito nos agrada, porque mais do que nunca é hora de somarmos forças, verdade, né, Rita? Verdade. E é nesse tema que nós já vamos começar conversando um pouquinho. Rita, como é que o teu coração ficou nesses últimos tempos com tudo isso que o nosso estado tem passado e muito próximo de nós? É bem complicado, né, Denise? Porque nós, por ser mulher e por ser mãe, o nosso coração, já por qualquer coisa, ele já se derrama, né? Sim. Por uma matéria na TV, no jornal, né? Hoje mesmo assistindo na hora do almoço a RBS, né? E vendo lá a reinauguração do prato do dia que Porto Alegre agora abriu hoje, e tu vê as pessoas na fila, pessoas de idade, né? Hoje me comoveu muito isso. Então, assim, são coisas que a gente não está passando, mas que sofre por quem está passando. Né? Não tem como a gente não se tocar, não tem. Né, e eu tenho isso comigo, então eu carrego muito isso, né? Eu sobrecarrego isso, na verdade. E nas enchentes não foi diferente, né? Nós tivemos não só pessoas conhecidas, como a gente também teve pessoas da nossa família, né? Que eu tenho uma família grande em Eldorado do Sul. Tenho o filho do Fernando, que mora ali, tenho meus avós que moravam ali, mas eu tenho as tias, os primos que moram ali, foram todos afetados. Nossa. Né? Nós ficamos em desespero, porque em 2 semanas a gente não sabia a notícia de um tio, um irmão da minha mãe. Então, isso envolve toda uma rede, né, de família e não família, né? Porque no momento desses, independente de ser do sangue ou não, tu sofre igual, né? Por saber, mesmo que tu não conheça a pessoa, mas por ver a situação que está passando, até os animais, né? Que sofreram com isso também chocam a gente, nos deixa muito triste. E eu, como cidadã de Butiá,
né? Eu sempre gostei de fazer campanhas para ajudar, né? Isso sempre esteve no meu sangue, né? Eu até, para lembrar, dizem que quando a gente nasce para fazer as coisas, a gente já nasce pronta para isso, né? E a minha mãe me conta uma história que eu não lembro disso, né? Nós morávamos na Restinga Nova e o meu pai trabalhava numa empresa grande e o meu pai chegava ao meio-dia, tinha o hábito de ir para casa para o almoço. E a mãe, como toda mulher, esperava o marido com a mesa posta, né, esperando todo mundo para almoçar. E ela conta, né, que já pequena, ela tinha deixado a mesa pronta, porque já estava na hora do pai chegar para almoçar e depois voltar para o serviço. E ela tinha feito uns bifes empanados e deixado na mesa. E que eu estava brincando na frente da casa, esperando o pai chegar, e que um senhor de idade passou e pediu comida. Já tô imaginando o final dessa história. E que esse senhor chegou e disse para mim que estava com fome, eu não tinha um pão para dar para ele. E a mãe disse que eu entrei dentro de casa, peguei o prato de bife dúvida. E entreguei na mão do senhor e ele ficou comendo lá na frente. E quando o pai chegou, não tinha, ela procurou o bife e não tinha, né? Então ela me conta essa história que eu já nasci predestinada para isso. Sim, inclusive tu foste secretária de assistência social, né? A assistência social que tem muito esse olhar, então nada na vida da gente é por acaso, né? Tudo já vem predestinado, né? A gente tem que entender esses sinais e saber seguir o caminho, seguir o nosso caminho, né? Seguir o caminho. Que é uma coisa que eu acredito, Rita, que vocês que puderam ver mais de perto isso, porque não tem como a gente dimensionar sofrimento, né, pessoal? Para cada pessoa, o seu problema é o mais terrível. Não tem como medir sofrimentos. Mas eu digo assim que a gente que não teve ninguém, graças a Deus, envolvido, ajudou de alguma forma, acho que a gente se sente até pior, porque tu vê aquilo ali e não poder fazer nada. Ao passo que quem tá lá, quem ajuda, eu acho que apesar do cansaço, do estresse, é uma satisfação tão grande saber que a gente pôde ajudar. Né? Verdade. Isso aí não tem... Tu te sente mais tranquilo, mais tranquilo. Mesmo sabendo que tu não conseguiu atender a todos, né? Mas que pelo menos uma parte tu conseguiu estender a mão, né? E a gente faz muito isso pelo povo também. O nosso povo de Butiá é muito solidário. O povo é muito solidário. Muito solidário. O gaúcho se mostrou muito solidário e isso nos deu uma projeção, inclusive, né? É verdade. Isso eu acho que tem uma quebra de paradigma aí, porque o povo gaúcho talvez lá fora tem uma outra conotação, né? Que o gaúcho durão, né? Machão, intransigente, né? Não, nós vimos assim o povo gaúcho como um povo exemplo de resignação, de luta, de trabalho, né? Que pena que tivemos que mostrar dessa forma, enfim. E o pior, Rita, que a gente pensa, e eu acho que hoje todo mundo quando ouve barulho de chuva já fica, né? Não tem apavorado. como a gente não ficar preocupado, porque na verdade. Eu acredito que isso, as estatísticas vêm mostrando que isso pode incidir novamente, né? Pode. E agora eu queria só tocar numa questão que, como tu já trabalhaste na administração pública, né? O que tu pensa, assim, como que as municipalidades poderiam emergencialmente agora, quem foi afetado, o que poderia fazer para tentar achar uma saída para isso? Tipo Eldorado, né? Será que Eldorado vai conseguir se reerguer ou vai ter que se juntar ao outro município de origem? Isso vai depender muito dos nossos governantes, né Denise? E a gente não vê muito porque há pouco tempo a gente estava naquele medo, porque hoje tu entra o passo seguido ali, tu vê Eldorado continua com os lixos entulhados, né? Uma coisa que eles tinham que tirar, Porto Alegre continua com os lixos entulhados, né? Uma coisa que era emergencial. A primeira coisa que eles tinham que fazer é tirar todo esse lixo, né? Limpar a cidade, e nem isso eles conseguiram fazer ainda. Né? A gente sabe que é uma proporção muito grande, né? Que envolve um custo muito grande,
Mas é uma atitude que tem que ser tomada. Que a partir de agora a visão de administração vai ter que ser diferente. Não tem, vai ter que ser um preparo para isso. Tem que ter todo um preparo, eles vão ter que fazer planejamento, eles vão ter que estudar, eles vão ter que fazer uma análise do que está acontecendo com o nosso solo. E outra coisa, né, Rita, também, áreas que não podem ser habitadas, não dá para voltar para lá. Não dá. O problema é esse, né? Eles estão deixando. Mas a gente está vendo também muita gente está saindo da cidade de Eldorado, né? O nosso filho, eu digo filho porque é meu filho de coração, Sim. O Anderson, né? Acabou de comprar, morava em Eldorado, saiu de Butiago, menino, né? Foi morar em Eldorado, porque arrumou um serviço em Porto Alegre, era mais próximo. Sim. E hoje comprou uma casa numa área lá muito boa, né? Mas nunca se imaginou que poderia passar por isso. E ele passou 2 vezes por isso. Nossa. No ano passado, né, em novembro, e agora este ano de novo. E agora ele comprou essa casa no condomínio, está pagando ainda. E o que ele fez? Comprou uma outra agora essa semana e está indo embora para Guaíba. E muitas pessoas de Eldorado estão fazendo isso. E a desvalorização desse imóvel, né? Não tem nem como vender agora, né? Não tem como vender. Olha, se a gente for analisar bem a fundo, a coisa é muito complicada. E ainda a gente nem começou a sofrer os impactos disso. Né? E a diferença de tudo isso é que o Anderson ele trabalha, né? Ele tem um bom emprego, ele teve condições de financiar uma outra casa, né? E quem não tem? Né? E quem que tem que submeter a ficar ali mesmo? Né? O que esses governantes vão fazer por essas pessoas? Né? Isso tudo a gente fica matutando na cabeça da gente. A gente passa por isso o tempo todo. Essas matérias de jornal, matéria de TV que a gente vê, é bem complicado, é bem estressante, é bem preocupante. Né? Até a gente ouviu da boca de quem esteve, né, no meio de toda essa tragédia, que a imprensa até nem mostrou com muitos detalhes o quanto foi desolador, para não causar uma comoção muito grande, um pânico na comunidade. Foi horrível. Porque foi horrível. Então, isso vai ser uma questão que as futuras administrações vão ter que ter uma preocupação muito, muito, muito voltada para essa questão ambiental. Pessoas estão desaparecidas ainda, né? Ainda, né? Pessoas estão desaparecidas, né? Que com essa função toda, aquela história que amarravam pessoas ali em Eldorado, amarravam pessoas e canoas nos postes para a água não levar os corpos. Era verdade. É claro que a mídia não mostrou isso, né? Por causa dessa certa comoção. Mas quem mora lá, quem conviveu isso, viu, né? Fica marcado pro resto da vida isso. Não, e o pior é que em volta disso tudo, os saques, né? As pessoas não respeitarem esse momento de sofrimento, então muitos não querendo sair porque com medo de perder o pouco que ainda ficou. Sim, o caso do meu tio que mesmo estava desaparecido, a gente não tinha notícia, a água tinha subido no 2º piso da casa, ele estava lá. Ele estava entre o telhado da casa e o sótão. Ele ficou lá dentro com medo de sair e saquearem mesmo embaixo da água. Sim. Né? E aí a gente não tinha comunicação com ele, a gente não sabia nada, né? E aí, pelo apelo da família, acabaram achando ele. Graças a Deus, estava bem, mas não saiu dessa casa, correu risco, né? E muitas pessoas fizeram isso. E sobe muito rápido a água. Muito rápido, né? Muito rápido. Não dá tempo de pensar quando... nesse sentido... Da outra ocasião de chuvas para essa, me parece que a questão do aviso à comunidade foi mais eficiente, né? Dessa vez, parece que eles aprenderam, né? Então agora nos falta aprendendo, na verdade, seguir com o resto do aprendizado. Eldorado do Sul foi muito triste, muito... foi alastrante. Quem passa por ali, eu conheci Eldorado do Sul de quando só tinha as figueiras lá, porque meus avós, né? São de Eldorado do Sul. A minha mãe nasceu em Butiá, mas viveu a vida em Eldorado do Sul. Então, eu vivia em Eldorado do Sul como criança. A gente saía de Butiá para passear nos avós lá, né? E eu conhecia a Cidade Verde quando não tinha aquelas casas que tem hoje, né? Era mato, né? E hoje é uma cidade grande, né? Que evoluiu muito rápido. E ver tudo isso acontecendo agora é muito triste.
E Eldorado sempre teve, né, um know-how de um município próspero, né? Sim, pertinho da capital, com boa estrutura, com empresas. O que pode acontecer agora também é o pessoal começar a migrar para os nossos municípios aqui, né? Veio muita gente, né? Nós abrigamos gente de Eldorado que nós não conhecíamos, nós abrigamos na nossa casa por 3 semanas, né? Eu fiz campanha, claro que a gente não... Eu tenho comigo que eu faço as campanhas, eu não vou para as redes sociais mostrar, eu não trabalho dessa maneira. Eu faço porque eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso, não precisa ninguém É a tua saber. forma de... Quem sabe é aquelas pessoas que eu peço ajuda e elas colaboram. As beneficiadas. E as beneficiadas e aqueles que colaboram também, né? Sim. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu sou a cabeça, mas eu peço, eu recolho, mas tem a Denise, tem o Fernando, tem o Sérgio que alcançam, né? E o que nos deixa muito tranquilo e muito alegre, feliz de saber que pessoas de Butiá, muito humildes, foram as que mais ajudaram. Que bacana, né? De ligar para mim assim, me mandar mensagem, vem aqui, me chamando de vereadora, vem aqui na minha casa que eu tenho umas coisas para ti aqui. Chegar lá assim, a casa caindo, Denise, a casa caindo, e eles estavam lá colaborando. Isso aí Hoje nós recebemos ainda, né? Hoje recebi uma mensagem por volta de 12:00, perguntando uma pessoa se eu queria umas roupas, que ele tinha umas roupas para doar. Se quero, posso levar aí? Pode, leva aqui, que depois eu levo lá para o comitê, que eu tenho um comitê de arrecadação. Sim. E aí ele foi lá com 2 sacolas. E quando a pessoa super simples, uma pessoa super humilde, que está passando por um processo difícil, desempregado, vivendo de biscate, com a casa caindo, né? Mas foi uma das pessoas a segunda vez que ele ajuda, né? Então isso aí para a gente, para nós que estamos à frente da campanha, também nos gratifica muito, né? Saber que muitas vezes acontece muitas vezes tu pedir para quem tem condições e não ajudar. E quem tem muito menos condições acaba ajudando. Talvez porque essas pessoas de menor condição, elas sabem da dificuldade, né? Conhecem, né? Porque quando se diz assim, vai ter que começar de novo, como se começar de novo fosse um estralar de dedos e a pessoa pudesse recomeçar. E a gente sabe que em muitas situações, a gente sabe que o mercado de trabalho, a partir de determinada idade, já não, o mercado já não é grande, né? E dependendo da faixa etária, as pessoas de 50 anos mais já são consideradas, né? É uma tristeza tu ver aquelas pessoas como de 70, que vão começar? 80 e poucos anos, né? Que trabalharam uma vida toda para adquirir e em questão assim de minutos perde tudo, né? Isso, e para se reerguer essas pessoas. Isso que a Rita o jovem falou, ainda trabalha, né? Vai trabalhar, vai se virar, tem vai energia para isso, tem saúde, né? E a pessoa de idade, não. Isso que a Rita falou é importante, até se alguém está nos assistindo e quer ainda fazer a sua doação, porque uma das coisas que me chamou a atenção há um tempo atrás, alguns canais da televisão, algumas pessoas dizendo não precisamos mais disso, não precisamos mais daquilo. Só que, na verdade, isso vai um tempo ainda. Então, não precisa de roupa agora, mas se pega uma temporada de chuvas onde aquela roupa não seca, vai precisar de roupa. Então, toda ajuda é bem-vinda, é necessária. E, né, pessoas que têm idoneidade para saber usar aquilo ali, né, dar o seu destino, e isso é importante também, né? A gente tem que saber para quem que a gente está ajudando, né? Quem que está indo... A quem está sendo destinada a ajuda, isso é muito importante. E é isso. Porque a pessoa precisa para agora, né, Denise? Não adianta guardar. A fome não espera, o frio não espera, né? É muito triste o que Eldorado passou, né? Sobre toda essa situação, e tu vê que teve ali secretário, né? Fazendo o que fez, guardando os alimentos para usar para ir do eleitoral. É que, isso infelizmente, né? Isso é muito triste. As coisas, as pessoas são o que são, né? Não mudam. Só se aperfeiçoam naquilo que já são. Infelizmente, isso sempre vai ter. Agora, isso reforça a importância da gente
ter consciência e ter a clareza e saber a quem, né, direcionamos as nossas ajudas. Nosso papo tá bom, tá evoluindo, mas nós vamos ter que fazer um intervalo agora para os nossos patrocinadores. Só que fiquem aí que nós vamos voltar com a Rita, tem muita coisa para a gente conversar ainda, a gente já está de volta. Certamente. Estamos de volta conversando aqui com a Rita, nesse nosso bate-papo gostoso e que a gente espera que vocês também estejam curtindo tanto quanto eu estou, nós aqui da TV Atualidade estamos. Rita, no primeiro bloco a gente falou sobre essa questão, né, da tragédia que nos assolou e sobre os grupos vulneráveis, né? Tu, como da área da assistência social, como é que tu classificaria, assim, entre os jovens e os idosos, qual público estaria mais vulnerável? Ou tu acha que os dois estão igualmente vulneráveis? Hoje, pela questão que nós estamos enfrentando, nossos jovens estão mais vulneráveis, né? Eu digo pela questão de emprego, né? Porque hoje tu vê a nossa cidade, aí nós estamos enfrentando quantos jovens nós perdemos para as drogas, né? Quantos jovens nós perdemos para os traficantes? E por que isso? Porque Butiá não tem emprego, né? E Butiá não tem emprego, a nossa região está carente de emprego, né? Então, claro que os nossos idosos estão vulneráveis, estão também, né? Mas eu acredito que balança entre os dois, né? Hoje, porque nossa cidade de Butiá é muito triste a gente ver. Se tu ir à noite ali na Praça Roberto Cardoso, tu vê pessoas, não só jovens, como pessoas de idade dormindo ao relento, né? Coisa que 20 anos atrás tu não via isso em Butiá, não via, né? Hoje tu vê roupa estendida no palco de eventos durante o dia, pessoas dormindo, passando fome, passando frio. Ontem nós tínhamos um evento no clube, né, na qual nós tínhamos janta. E quando tem janta no clube, eles vão ali. Nossa. Eles vão ali para poder se alimentar, porque a gente também alcança, né? Sim. A gente faz as marmitas e alcança para eles ali. Então, quando tem um evento no clube, eles já vão. Então, são pessoas que estão vulneráveis, né? Que estão sem assistência, né? Que estão passando por dificuldade. Um dia, conversando com uma cidadã, né? E eu perguntei para ela, até porque é uma pessoa de boa postura, fala bem, né? E eu conversando com ela, e ela disse: o que tu faz na rua, criatura? Por que tu tá na rua? Não, porque tu vê, Butiá não tem emprego, eu não consegui emprego fora, eu vivia de aluguel, e aí comecei a ficar devendo o aluguel, não tive condições de pagar, porque eu não tinha dinheiro nem para me comer, que dirá pagar aluguel, tive que entregar a casa, não tinha para onde ir. O município não me deu assistência nenhuma, hoje estou na rua, né? Estou bebendo, estou fumando, estou me drogando, porque eu não tenho para onde ir, não tenho emprego, se já não me davam antes, agora que não vão dar. Então esse vai ser o meu fim, ela disse para mim, né? Então, e é uma pessoa de meia idade, né? E ali tu vê jovem, produtiva ainda, que poderia que tinha todas, né? O município teria que ter uma área, né? Não adianta tu só ter a casa de passagem lá, colocar para dormir, de manhã mandar para a rua, não é isso. Tu tem que tem que ter a casa de passagem, coloca na casa de passagem, de manhã coloca num curso, né? Dá um norte para aquela pessoa. Não está trabalhando, tudo bem, vamos tentar ter um emprego. Quando nós estávamos no governo, na época do Fernando, nós cuidávamos muito isso. Nós tínhamos um prédio locado só para isso. Para quê? Para nós dar o atendimento para as pessoas que eram cadastradas, né? Nós encaminhávamos ela para um programa. Esse programa, enquanto a gente não encaminhava ela para um emprego, ela estava fazendo um curso. Se fosse de artesanato, mãe, ou pai, ou a criança, então a família estava assistida. Mas também nós encaminhávamos para o emprego. Então não via ninguém dormindo na rua. Nós cobrávamos isso das pessoas, entendeu? É o que está faltando hoje. Não adianta tu locar um monte de prédio que nem está se locando aí e achar que levar ela para dormir uma noite ali vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai estar gerando mais problemas para o município, né? Então, eu acho que nossos jovens, meia idade e nossos idosos estão muito vulneráveis.
Essa falta, eu acho que para uma pessoa nada é pior do que a falta de perspectiva, né? A falta de sonho. Imagina uma pessoa não saber o que vai ser o dia de amanhã, né? Não. E aí a gente sabe que a bebida é refúgio, A a droga é droga, refúgio, né? o crime é refúgio. O crime são os colinhos que eles não têm, né? A É. família que eles não têm, que eles buscam nessas outras válvulas de escape. Isso. E a sociedade é tão perversa que ainda tem aquelas pessoas, os facilitadores, né, do acesso a aproveitam, isso, né? que se aproveitam dessa vulnerabilidade para, enfim, assim como tu citaste, né, no bloco anterior, da questão das doações para enchente, que alguns desviavam para questões políticas futuras, assim também tem as pessoas que se aproveitam desse ambiente da droga, né, do álcool, para que essas criaturas mantenham um determinado grupo. Isso é muito triste. É muito triste. Muito triste. E, infelizmente, eu vejo que há pouco espaço na sociedade para que a gente possa discutir essas questões. Né? Não tem nada sobre isso. Isso não poderia ficar somente para o poder público discutir. Isso tinha que ser uma discussão aberta para que a sociedade pudesse também optar algumas soluções. Que nem vocês deram como exemplo aqui, que vocês abriram, né, o lar de vocês para receber algumas pessoas. Não é isso que a gente está dizendo, né? Que vocês têm que abrir para botar qualquer pessoa dentro da casa de vocês. Mas a gente pode, né, chegar a algumas alternativas que cada família possa, de alguma forma, contribuir com isso, né? Porque essa pessoa que está lá, nós somos uma cidade pequena, algum familiar tem aí. Né? Alguma omissão está acontecendo aí, que não está sendo assumida. Então, é uma coisa a se pensar realmente, né? E o idoso é aquela coisa, ele não tem força mais para poder achar uma luz. A droga e o álcool, ele é uma doença, né? É uma doença que ela tem que ser tratada. E o que nós não vemos hoje, não tem no nosso município, é isso, né? Pegar o jovem, a gente sabe que existem leis que muitas vezes proíbem, né? Mas se tu conversar com alguns que a gente conversa, muitas vezes eles querem ser ajudados, eles querem ir para uma instituição, eles querem fazer um tratamento. Mas o que acontece é que a família, muitas vezes, também não tem condições, né? Tudo envolve dinheiro, tudo envolve custo, né? Então, eu acho que o município tem que ter uns olhos voltados para essa área. Isso, digamos que isso é uma obra, entre aspas, que não termina mais, porque é uma coisa que tu poder mudar a perspectiva de uma pessoa, dar para ela a cidadania novamente, não tem coisa melhor, né, do que a gente poder fazer esse tipo de intervenção. Tu sabe que na época, quando nós, a assistência social, nós fazíamos um trabalho voltado com a saúde, educação, assistência social, e nós trabalhávamos muito com as igrejas. Nós tínhamos esse trabalho junto com as igrejas. Perfeito. E tu sabe que as igrejas, elas têm o poder. Nossa, a gente conversava, dia a gente conversava aqui sobre, porque independente da pessoa que nos dá a honra de vir aqui, as pautas meio que se encaixam, né? Porque os problemas são os mesmos, as situações são as mesmas. E foi mencionado aqui o poder das igrejas. Por quê? Muito alto. Porque para as igrejas, todos são merecedores. Todos. Né? Então, Todos esse é o princípio. De, não existe esse ou aquele. Todos, né? Todos têm igualdade, merecimento, né? E é por aí. Tenho certeza que o sucesso das igrejas é porque ali o pequeno, ele se sente em igualdade de tratamento e de condições do que o que tem mais. E é isso aí que a gente precisa. Eu conheço muito jovem que a igreja conseguiu reverter, que a igreja levou para dentro da igreja e que hoje... Eu conheço uns que, na época, nossa, tu não dizia que tu não ia recuperar. E hoje está pastor. As igrejas, as escolas. As escolas. É só tu ter um trabalho voltado para isso. Onde tu faz uma união, saúde, educação, assistência social, e envolve as igrejas junto, não tem como não recuperar.
É só querer. Projeto tem para isso. E aí entra aquela questão da participação das famílias, Isso. né? Também. Também. Porque as famílias também, a gente vê, né, Rita, as famílias estão muito perdidas. Muito perdidas. Sim, porque eu hoje tenho um filho com 25 anos e uma menina com 14 anos, prestes a fazer 15. E a gente se preocupa muito com isso. A gente se preocupa muito com isso porque hoje isso evoluiu de uma maneira assim absurda, né? É aquela coisa que diz, se tu não zelar pelo teu filho, não cuidar do teu filho, o traficante vai cuidar. E ele está de olho. Ele está só esperando uma oportunidade. Só esperando, né? Porque é a oportunidade dele, é o emprego dele também, né? Ele vive daquilo ali, né? Então, onde o poder público fechar os olhos e não dar o apoio para a família, vai muito jovem para essa linha, muito jovem. A gente que tem filhos, né, que já passaram pela adolescência, a gente sabe o quanto é difícil. Que a gente educa, né? A gente mostra o melhor caminho. É que a gente mostra, só que o que assusta a gente é que a sociedade vai mudando, os valores vão mudando, e aí daqui a pouco o que é certo não está tão atrativo como o que não é. E aí eles têm uma imagem deturpada da realidade. E vai pelo mais fácil, né? Quem é que não gosta de ir pelo mais fácil? Só que o mais fácil nem sempre é o melhor para as nossas vidas, né? Quantos jovens, quantos pais de Butiá hoje, né? Falando em Butiá, hoje sofrem a dor, né? Da perca do filho, né? Por causa para as drogas. É muito triste isso. E a pessoa, e o mais perigoso, Rita, que a gente sabe que também tem aqueles casos que já se consideram limpos, digamos assim, curados, e na primeira oportunidade voltam. Né? Por isso que tem que ter esse trabalho, né? Por isso que tem que ter essa rede continuada de trabalho. Prestação continuada. Isso é muito importante. Isso é uma nomenclatura que a assistência social, que muito afeta a assistência social, né? Essa palavra da continuidade. E a gente vê o quanto isso, nos municípios, às vezes, é um pecado que se tem, né? É a não continuidade das ações. Muitas vezes as ações vêm dando certo, ou porque não foi idealizada por determinada linha, ela é cortada, vamos fazer outra. Quando, na verdade, e aí se perde todo o trabalho ter uma continuidade e uma melhoria da ação, porque a gente sempre tem que melhorar, né? Sim. Coitada da pessoa que acha que está tudo perfeito e não tem mais nada para melhorar. Já está errado aí. Né? Porque a gente, todo dia, a gente pode ficar melhor. Só que a gente tem que abrir os olhos para isso. Se nós formos analisar a transformação social que a gente passou em pouco tempo, antes tu levava 10, 15 anos para ter uma determinada transformação. Hoje, de ano a ano, já muda tudo. Verdade. Né? Quando que a gente ia imaginar que ia ter uma coisa pior que a pandemia? Sim. A gente não imaginava. E na pandemia nós tínhamos que nos isolar. E agora nós tivemos que nos aproximar. Né? Então, olha, isso só me dá a crença, eu particularmente tenho a crença de que nada é mais poderoso do que Deus e deve ter, com certeza, temos lições para tirar disso, né? Sim, com esse sofrimento que ele está mostrando, ele está mostrando os caminhos que nós temos que seguir, né? E não podemos ignorar essa questão. Eu queria deixar já uma provocação para o nosso próximo bloco, e que vocês também fossem pensando nisso. Nós temos aqui hoje 2 mulheres discutindo, né, pautas importantes que precisamos discutir no cotidiano das nossas vidas, não só dentro das instituições do município, né? Mas até nas famílias, né? Principalmente nas famílias. Eu quero que a gente comece a discutir agora e a gente continua depois. Não está havendo uma certa omissão
das famílias em tratar desses assuntos também dentro do seio familiar? Algumas sim, né? Eu acredito que algumas sim, porque eu já passei por esse processo de 4 anos estar dentro das casas, né? Atendendo esses casos, né? E muitas vezes a gente vê que a própria família, muitas vezes o espelho do filho ou é o pai ou é a mãe ou é os dois. Tem muito desses casos, né? O filho se olha no espelho e vê a situação do pai e da mãe, que também já são envolvidos nisso. Isso tudo leva. Como também tem, que eu já conheci mãe, que era usuária e que também mudou, deixou de ser usuária por causa do filho, né? Tem isso também, né? Mas também tem as omissões. Tem muitas omissões. Mas com certeza essa que mudou por causa do filho, ela deve ter tido uma rede de apoio. Claro, porque claro. para a gente mudar assim, uma situação de vida, muitas vezes não é uma decisão fácil, mesmo sendo a maior motivação, que é o filho, né? Não existe motivação melhor. Eu já conheci gente dessa área de todas as maneiras que fez, que procurou apoio, teve apoio, e a gente achou que ia se recuperar e depois voltou, depois sai. Né? Isso é uma doença, né? É uma doença que, se tu não seguir essa rede, como tu disse, se tu não seguir tratando ela, porque daqui a 10 anos ela não usou mais, mas não, tu tem que estar tendo aquela sequência de acompanhamento, senão tu repete padrão, né? Na verdade, é que nem a doença. A filha da filha provavelmente vai repetir aquela, vai ser uma coisa que se sucede, porque não tem outro modelo a ser observado, não né? Tem. E a gente vê que os nossos governantes, não só em Butiá, em toda a região, no estado, no mundo, eles não têm uns olhos voltados para esse lado. E isso vem se multiplicando e aumentando cada vez mais. E tu não vê eu não vejo um projeto voltado para isso. Eu não vejo uma preocupação dos governantes com isso. Não vejo mesmo. Pelo contrário, agora já estão querendo até legalizar, né? A maconha, estão querendo liberar a maconha, né? Mas tudo começa pela maconha, né? A gente tem que discutir essas questões, né? E saber o fundo, não apenas... Porque às vezes as pessoas pegam determinadas temáticas e saem reproduzindo, mas nem pensam a respeito, né, daquilo. E aqui eu reforço, eu como sou uma professora aposentada, eu sempre puxo muito para o lado da educação, né? Sim. Que eu acho que... É o alicerce, né? Que é como a gente vai conseguir mudar alguma coisa, porque são todas mudanças de médio e longo prazo. Sim. Não são mudanças rápidas. Não, tu não consegue de uma hora para outra. Mas é importante dar os primeiros passos. Tem que haver os primeiros passos. Sim, porque só aquela coisa de dizer, né, que a gente já ouviu muito, já deve ter ouvido, é cultural. Aqui na nossa região isso é cultural. Tá, tudo bem, é cultural, mas eu vou seguir dizendo que é cultural e não vou fazer nada para mudar. Né? O que então a gente pode refazer para não perpetuar isso? Porque no momento que eu concordo que é cultural, eu estou reforçando aquela teoria e estou agindo como? Sim. Né? Então a gente também pode pensar isso. E vocês que estão nos assistindo, né? A gente está vendo que o espaço de diálogo dentro das famílias, ele está cada vez mais escasso. E eu já vou me policiar também. Porque quando a gente fala aqui, a gente não se exime da responsabilidade. A gente cometemos os mesmos erros, né? Só que tem uma diferença. Quando a gente enxerga que é erro, a gente procura corrigir. Sim. Porque fazer de conta que não está acontecendo, ou deixar que a escola resolva, ou deixar que o segmento X resolva, né? Isso não vai. Não. Pode até resolver um tempinho. Depois começa tudo de novo. Rita, tu tem uma atuação bastante grande na entidade social, né? Sim. Como é que vocês fizeram toda uma reformulação, criaram um espaço
de convívio social. Isso foi uma inovação no clube, né? Sim, o clube como é que tá rolando esse espaço? Tu sabe que o clube hoje está em alta, né? A nova diretoria do clube, que nós pegamos um clube quebrado, né? Bem quebrado, tivemos muita dificuldade. Tanto essa história não pode ser interrompida. Como a gente vai ter que fazer o break agora, a gente vai voltar no último bloco e vocês vão ver a nova roupagem do Clube Butiá e como a entidade conseguiu, em tempos de internet, Facebook, manter vivas ainda a sociedade onde as pessoas se encontram. Isso é muito legal. Vocês não foram ainda conhecer, mas há tempo. Fica conosco que a gente já volta. Vamos falar sobre isso. Muito bom. Voltamos agora no nosso último bloco. Eu sempre digo, o último bloco não é com muita pena que a gente anuncia o último bloco, porque está tão gostoso conversar com a Rita que a gente poderia ficar aqui mais e mais a hora tempo. Passa rápido. Assunto não faltaria. Mas, desde já, Rita, a gente quer deixar o nosso programa à tua disposição para quando quiseres vir conversar conosco. Muito bom. Uma muito conversa obrigada. Qualificada, assim, sempre é muito bom, que ganhamos todos, né? Obrigada. Mas voltando à proposta que a gente ia discutir, a questão do Clube Butiá, a gente gostaria de falar as inovações, até para divulgar para as pessoas, né, que ainda não conhecem, porque é uma entidade tradicionalíssima aqui do nosso município, né? Faz parte da história da nossa cidade, é ponto anos. de referência. Aonde que é tal coisa? É lá perto do Clube Butiá, Verdade. né? Na esquina do Clube Butiá. Enfim, quem de nós aqui de mais idade, né, não teve os seus... Eu debutei no Clube Butiá, né? Então, Verdade. só que isso a geração mais nova não pega, né? Não entende, não compreende. A história, então, né? fala um pouco sobre essas inovações. A história do Clube Butiá. O Clube Butiá tem uma história muito linda, né? Porque hoje nós temos na nossa sociedade pessoas que ajudaram naquela época, né, a construção do Clube Butiá, né? Então, se tu puxar a história toda, é muito linda, muito linda. Me veio agora até na cabeça, esses dias eu estava falando nos jovens, eu estava estacionada na frente do clube esperando o Fernando, que tinha entrado na madeireira, e eu tinha ficado dentro do carro. Vem vindo uns jovens atravessando a rampa do clube ali, né? Passando à frente do clube para atravessar a faixa de pedestres para ir para a escola, no final da tarde, horário de 6 e pouca da tarde, mais ou menos. E eu estava na direção do carro, com os vidros abertos. E eu vi que eles vinham ali, conversando entre eles. Quando chegou na frente do clube ali, um olhou para trás e disse assim: "Tu viu, né, cara? A única coisa que tem bonito nesse Butiá é esse clube aí, né?" E eu escutei, aí o outro pararam antes na faixa de pedestre, olharam para trás, uns seguiram na frente. Aí o que estava seguindo na frente gritou assim também: "Quem é que está aí no Clube Butiá?" Eu festejando Lopes. Por isso que o clube está bonito. Então, tu não imagina que jovens naquela idade, né, eles têm essa visão, essa percepção de que o clube modificou, e tem uma nova diretoria, né? Porque quando nós pegamos o clube foi bem complicado, foi muito triste, foi muito complicado. Nós tínhamos medo, né? A pressão foi muito grande em cima do Fernando para que ele pegasse o clube, porque o clube já estava com as portas fechadas, né? Nossa. Já estava há meses com as portas fechadas e ninguém queria pegar. E a gente tem uma história muito bonita dentro do clube. Tanto o Fernando quanto eu. A gravidez do Nicolas, meu filho, eu passei ali. Uma enorme de uma barriga, quase ganhando, e ali trabalhando no clube. Então, a gente tem uma história. O Nicolas se criou ali, a Nicole está se criando ali. Tem memórias afetivas envolvendo. Memórias afetivas, né? Então, assim, tu te apega tanto que tu não tem coragem de largar, né? Seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas e aí? Né? Mas aí a luta foi muito grande, né? O Fernando formou uma diretoria, né? Uma diretoria atuante que pega junto, que trabalha, né? Estamos conseguindo vencer, né? As dívidas, porque eram muitas dívidas,
do clube, eram muitas ações trabalhistas, né? Estamos, acho que com 1 ou 2 só agora, né? As contas do clube em dia, dinheiro em caixa, né? Clube todo sendo reformado, arrumado aos poucos, né? Agora, recentemente, né, inauguramos o quiosque do clube, que era um sonho do presidente do clube, né? Que era fazer aquele quiosque, porque já havia um quiosque antigo ali, que era de madeira e que foi tirado dali, né? Se tu me perdoa, só vou fazer uma intervenção, que depois a gente chega numa idade que se a gente não fala na hora, depois esquece. Eu preciso dizer uma coisa, mas não perde o teu raciocínio. Sim. Disso tudo que tu está contando, né, nos relatando, o que eu vejo nisso aí? A partir do momento que a entidade procura oferecer algo para o seu associado, né? Que o seu associado tem um encantamento, uma vontade de ir ali, porque está sendo... Sim. Eu acho que o segredo da sociedade hoje, para não morrer, digamos assim, é oferecer alguma coisa para o seu associado. Sim. Esses espaços todos que tu está falando aí, que foram feitos, né? O fato de ir jogando e saldando essas dívidas e não deixando de fazer eventos. Muitas vezes eu passo ali à noite, eu vejo aquela fila. Tem o dia do baile da terceira idade. Domingueira. Que a gente vê aquela fila daqueles casais. Aí um dia o meu mais novo disse, credo, mãe, que é isso? Tipo, isso é o baile dos casais, né? Então, é coisa assim que marca, né? Marca. Que demonstra atenção às pessoas. Então, a sociedade precisa ter isso. E dá prosseguimento na história, né? Dá prosseguimento na história de Butiá. Porque hoje nós começamos ali com a domingueira para os idosos, né? Casais idosos. Hoje está mesclado. Hoje não tem só casais idosos. Hoje a juventude está dentro do clube também. Tu chega lá, é casais novos, é solteiro, é meninos de 15, 16 anos, estão lá no clube dançando. Né? E para a gente isso é muito gratificante, porque tu vê ali a alegria das pessoas no domingo. Né? Como tu disse, chega ali, está marcado para abrir 7h30. 19h30 se abre a portaria. Chega ali 6 horas da tarde, 6h30, já tem gente na fila, porque quer pegar os melhores lugares, porque as mesas não são reservadas. Né? Quem quer pegar a sua mesa, a melhor mesa, vai na frente. Então o pessoal já vai ali para isso. Né? Esse dia nós estávamos dizendo que está começando a ficar pior que fila de SUS. Né? Quando tu vê, está toda aquela fila ali esperando para entrar no baile. Mas para nós que vamos para ali todo domingo acompanhar, trabalhar, é muito gratificante. Esse que é a recompensa é essa, né? Porque dá trabalho? Dá. Dá preocupação? Dá. Toda domingueira, a gente senta ali e acompanha. É uma preocupação porque tu não sabe o quê. Todos os domingos. Todos os domingos. Olha a propaganda de domingueira, gente, no Clube Butiá. Todos os domingos, a partir... De que horas? Das 19. A partir das 19 horas, olha aí, ó, pega a companheira e vão lá dar uma dançada, se divertir, conviver, interagir. E né? Isso é muito bom, porque tu vê pessoas ali, que nós temos ali pessoas de 80 e poucos anos. Tem pessoas de 90 e poucos anos que vão ali dançar. Que amor. E isso é vida, né? A sociedade, ao mesmo tempo que está evoluindo, está trabalhando, está tentando continuar com a história, tu vê ali pessoas que estão também fazendo a sua atividade física, né? Porque é uma atividade física também, física e mental, né? Porque as pessoas de idade vão para ali se divertir. Eles esperam a semana toda, chegar o domingo, chegam a mandar mensagem, quem vai tocar no domingo? Que hora vão abrir a portaria? Que amor. Né? Então, assim, eles vão para ali se divertir. Né? E isso para a gente é muito gratificante. Nossa, e quando te fiz a pergunta em blocos anteriores sobre o que tu acharia mais vulnerável, se era o jovem ou o idoso, é que, e como tu disseste, respondeste muito bem, se equipara, né? Depende muito da situação. Eu estou vivendo um momento agora particular que eu estou muito na questão do idoso, né? Estou vendo... o dia a dia, as vulnerabilidades, as dificuldades, né? E meu pai é totalmente interativo, ele gosta muito. A minha mãe já não mais tanto, né? E a gente vê o quanto o idoso, a tendência dele é ficar recluso. E essa oportunidade, né? Sair de casa, conviver com outras pessoas da mesma idade... Eu tenho certeza que
se a minha mãe, por exemplo, tivesse se aberto a isso, ela estaria melhor agora. Sim, né? certamente. Agora ela já não tem mais condições de ir. Mas o quanto é importante esse olhar, né, gente? Essa socialização. Porque o jovem a gente não vê socializando com outros jovens. A gente vê mais nas mídias sociais, né? E a gente está perdendo, gente, essa questão do olho no olho, de conversar, né? De dar as mãos, de ver numa simples conversa, numa mesa que tu sente junto com um casal, numa escuta tu já vê, mas isso não é só lá em casa que acontece lá também, né? E isso é o grande ganho, né? Eu não sei se na região os outros clubes estão tendo esse êxito. De manter-se vivos ainda. Tá muito difícil. O Clube Butiá, acho que é um dos que... Acho que da região que é o único, né? Que está se mantendo vivo e atuante é o Clube Butiá. Né? Nós temos a sede campestre, né? Que a gente tem a piscina, que funciona muito bem no verão. E que há pouco tempo a gente dizia aqui que também faz um trabalho social. Né? O Clube Butiá também faz agora com a função das enchentes, a gente fez a arrecadação no próprio, e era muito legal de ver, porque a gente tínhamos 4 domingueiras que a gente abriu para as pessoas levarem alimentos não perecíveis. Quem levava o alimento não perecível tinha um desconto no ingresso. Né? E o que nós não teve uma pessoa que não chegasse lá, não quero desconto, trazia o alimento e o ingresso continuava questão de pagar o valor igual. Né? Então, e não traziam 1 quilo, 2, traziam vários, traziam de sacola, né? Então, isso também, o Clube Butiá trabalha isso também, né? A sociedade trabalha voltado para isso também. Nós temos lá na sede campestre, que há pouco tempo a gente conversava aqui com o Fernando, que está aqui junto com nós, o presidente do clube, a respeito dos alunos, né? Que a gente abre, temporada de piscina abre em dezembro. E na terça-feira, segunda não se abre a piscina, que é para manutenção, então ela abre de terça a domingo. E na terça-feira se deixa para as escolas, né? Todas as escolas que queiram participar da piscina, levar os seus alunos lá antes. Eu não sabia disso, que bacana. Sim, tem um lazer para os alunos. Os professores vão para lá, passam o dia lá, fazem churrasco, né, e passam o dia com os alunos. Aí eles marcam na agenda o dia que eles querem, né? Bacana. Eles não têm custo nenhum. O clube não cobra. Imagina, para muitos, de repente, é a única oportunidade, né? Sim, de frequentar um lugar assim. Muita né? criança que chegava ali, ficava deslumbrado e não sabia o que existia, mas nunca tinha entrado aqui, né? Porque o clube tem que se manter, né? Tu tem que cobrar o ingresso, tu tem os sócios, né? Houve uma época atrás que o clube tinha 1.000 e tantos sócios que pagavam, atuantes, né? Hoje não tem mais isso. Então, tu tem que procurar manter o clube dessa maneira, cobrando o ingresso ali na entrada, vendendo fazendo lá as promoções, né? Mas a gente abre para esse lado também, né? Para o CRAS ali, o pessoal do CRAS leva seus alunos ali também. No começo a gente mandava ofício para as escolas, comunicando que vai abrir a data, tal e tal. Agora não precisa mais isso. Eles já sabem que já se tornou faz o calendário, já está certo. Se tornou rotineiro. Eles sabem que no começo de dezembro é para as escolas pode marcar ali para ir levar os alunos ali. Na verdade, quem paga o ingresso, um ingresso de baixo custo, são os pais que queiram ir junto, pagam lá R$10, desde que iniciou o valor é o mesmo. Sim. Né? Para ajudar, porque daí a gente tem despesa, tem funcionário, tem copa, tem luz, tem água, né? Então, mas o lado social o clube faz muito bem também. Muito bacana. E eu desejo muito sucesso ao Clube Butiá, que vocês agora colham os frutos, né? Porque já tiveram as agruras, já tiveram as dificuldades, já venceram, né? E graças a Deus, os frutos disso aí. E graças a Deus inauguramos o quiosque, né, Fernando? E um quiosque que ficou muito bonito, a gente até suspeita em falar, e diga-se de passagem, uma obra paga já, né? Uma obra que saiu em torno de 100 mil e está paga. Né? Então, isso para a gente também nos enche de orgulho, porque sabe que o trabalho teve a recompensa. Né? E amanhã depois a gente sai, que a gente quer que
outro presidente que prossiga a história do Clube Não, e Butiá. com certeza, com uma sociedade já organizada, não vai faltar quem queira dar continuidade. Sim, É sim. diferente de que quando vocês assumiram, né, que a realidade era outra. Então, é muito bom também ter essa consciência, essa clareza de que se contribuiu para que a sociedade não morresse, porque nós tivemos, né, exemplo aqui no município, que é o Butiá Tênis Clube, né, que também, eu não sei em termos de idade, digamos assim, mas também é uma entidade que já tem, né, faz parte também da história do nosso município, e a gente vê com tristeza, né, quando acontece uma coisa assim, de uma entidade ter que fechar suas portas, né, Verdade. e que teve os seus tempos áureos também, isso é muito triste. O clube do Minas do Leão fechou. Eu acho que o que ainda está em pé é Charqueadas, né? Mas não é tão atuante quanto o Clube Butiá. De Charqueadas, não, de Ratos. Ratos. Charqueadas também fechou, né? Eu de Ratos. De São Jerônimo. É o do comércio? É. Mas São que é poucos aquela que coisa, estão trabalhando, né? É uma soma, na verdade, de fatores. Tem que ter aquelas pessoas que abracem a situação e tem que gostar, se disponham a tocar. Tem que se gostar, Não é fácil. Não, né? não é fácil. Nós tivemos uma Imagina pandemia. todos os domingos vocês, ao invés de estarem em casa, vocês estão, né? É um trabalho comunitário também, né? Porque vocês estão a gente se doando para aquilo ali. A gente se doa muito, então porque não é fácil. Muitas vezes a gente deixa de participar de alguma coisa em família, né? De fazer uma viagem, de ir para a praia, porque tem aquele compromisso ali, né? É um compromisso, né? Mas a gente faz o que gosta também. Eu acredito que vocês também devem ficar preocupados quando pensam no futuro, né? Sim. Porque ficam pensando que será que, né? A gente fica com um pouco de ciúmes também, né? Das coisas que a gente se dedica tanto, né? Sim, porque a gente pega um carinho, né? A gente pega um carinho, e não só um carinho, muitas vezes, logo que iniciamos o clube mesmo, com toda essa dívida, quando a gente estava começando a se reerguer, né? Que estava colocando as coisas em ordem, veio uma pandemia, ficou 2 anos fechado. Nossa, né? E aí isso aquela reserva quebrou, e aquela reserva que tinha, né? Foi enquanto tinha reserva, estava se pagando funcionário, pagando água, pagando luz. Chegou um ponto ali que não tinha mais a reserva. O cofre estava seco. E aí, quem é que teve que arcar? O presidente. Né? O presidente teve que manter o clube ali, do bolso dele. Mantemos ali o tempo todo. Né? Graças a Deus, vencemos. Né? Mas é que nem eu digo, tu tem que também ter essa responsabilidade, né? De repente, pegar um presidente aí que não tenha essa condição, né, de manter, também é bem complicado. Aí deixa quebrar. Não, e é muito ruim carregar nas costas o ônus de ter que fechar uma entidade. É, né? Deus livre. Assim não. como o contrário também é muito bom, é muito louvável saber que fizeram parte de reerguer, sim, né, a piscina mesmo, quando se dizia que ia construir a piscina, era uma utopia, né? Todo mundo dizia que era utopia. E vocês que são telespectadores da TV Atualidade também devem lembrar que nós fizemos ainda na época do programa Mulheres, se não me engano, fizemos uma gravação com o casal lá na sede campestre, nas piscinas, né? Isso. E lá a gente já conversava sobre isso. E por que eu puxei essa memória? Porque vocês, no final, chamaram os membros da diretoria, né, para tirarem uma foto, aparecerem ali, reforçando, que foi uma frase que tu disse. Eu fico ouvindo aqui, vocês não pensam que eu não fico prestando atenção, fico prestando muita atenção. A Rita disse uma coisa assim, ninguém faz nada sozinho. Né? E é verdade. Então, desde aquele momento, e o que a gente vê aqui? Tem todo um corpo de pessoas ali, um grupo de pessoas que ajudam, né? E o quanto isso é bom, e isso reforça a credibilidade do nome de vocês. Então, é uma responsabilidade, né? Quando se aceita um desafio assim, mas, ao mesmo tempo, dá coragem quando a gente olha para trás e vê, não, tem fulano, tem Beltrano, tem ciclano. Não estou sozinho. Porque realmente sozinho não tem como. Não tem. É desanimador. Tem todo um grupo. Nós temos todo um grupo lá que pega junto,
e que estão sempre prontos para o que der e vier. Pois é, ai, que pecado, a gente está chegando no final. Rita, a gente quer agradecer muito a tua disponibilidade, né? E sabemos que tu estás com o teu nome à disposição para pré-candidata ao executivo, né? Junto com o teu companheiro de chapa, Carrapicho, né? Pré-candidato. E é muito bom ver que as mulheres estão fazendo valer assim a sua posição, né, e fazendo parte de um engajamento. E eu desejo que tu tenha sucesso, tu tenha êxito, força, competência e motivação e companheirismo não te faltam. E muito obrigada por estar aqui conosco, que a gente possa mais vezes conversar, que foi muito bom. Te agradeço. Muito obrigada, Denise. Adorei, né, o programa Sem Filtro. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui à tua frente, né, conversando e passando para a nossa sociedade, né, o que é de interesse da sociedade, né, porque isso é muito bom quando se tem um programa que leva até o cidadão, né, coisas que muitas vezes elas não sabem o que a gente está fazendo, né? Muitas vezes pensa, fulana está na política, gosta da política, mas não faz nada. Não, nós fizemos. Nós não gostamos de mostrar, mas nós fizemos bastante, a gente não para nunca. E para a mulher, mais importante ainda, porque... mas não é porque a Rita é a mulher do Fernando. Não, é porque a Rita é a mulher do Fernando, mas ela tem uma história, um trabalho, né? E isso é importante, a gente também estimula as mulheres a olharem para si e reconhecerem o seu valor, né? O seu valor todos temos, mas eu digo a sua importância dentro, o seu papel. Mostrar que ela tem, que ela pode, né? Que ela deve, que ela pode, né? É verdade. É que nem diz aquele ditado, lugar de mulher aonde ela quiser. Onde ela quiser. E o que eu acho muito bacana, né? E aqui de vocês, que eu já conheço esse casal, já não é de hoje, é a questão do companheirismo, né? Que é muito importante, que ambos estão numa área em que ambos se destacam, mas onde ambos se respeitam e se apoiam, né? E isso é uma combinação perfeita. Então, que Deus nos abençoe cada vez mais. 32 anos, né? Já estamos nessa. Obrigada por estar conosco. Próximo programa vai ter outra pessoa muito bacana aqui para dividir a bancada conosco. Foi um prazer tê-los aqui. Até o próximo Sem Filtro. Muito obrigada.